Agora, ô Salomão, conta um episódio inesquecível na tua carreira que tem o quê? 70 anos já, de 65 anos? 60 anos. Então, conta um episódio inesquecível da sua vida ao microfone da Rádio Bandeirantes, um dos bastidores da Rádio Bandeirantes. Olha, eu não gosto de ser camelô das minhas qualidades, mas depois de fazer um período longo de substituição do Leporassi, ele, por motivo de doença de saúde, se afastou uns 4 meses. Foi o maior período de afastamento em que eu fiquei incumbido. Aí eu recebi de Murilo Leite e Júlio Atlas um comunicado dizendo que eu estava de parabéns por ter mantido nos níveis de audiência o famoso programa O Trabuco e tal. E eu utilizei no programa, Milton, a técnica de você quando anuncia o substituto e acabou, você tem que ser bom, senão você não dura muito. Agora, quando você apela para a solidariedade e fala, paciência que o Leporassi vai voltar logo, o pessoal fica solidário com você. Então não diminui a audiência, porque sabe que ele vai voltar. Vai ouvir o quê? Está acostumado com o Leporassi, muito embora fossem estilos absolutamente diferentes. O Leporassi era um jeito sarcástico, um ator, um imitador, um sujeito perfeito, né? No microfone ele dominava todas as técnicas e artes. E receberam um comunicado desse, da direção, eu que estava aqui no noviciado, eu fazia a primeira hora, fui recrutado do jornal Primeira Hora, que era uma simples leitura para o jornalismo analítico, né? Então foi das várias emoções que a gente tem ao longo da carreira. Se você fosse convidar a rememorar esses momentos históricos, com certeza você se perderia. Tantos foram eles, não é mesmo, Milton? A Leonora Pascoal, da Rede Bandeirantes Televisão, está conosco aqui também, filmando os estúdios da Rádio Bandeirantes. João Jorge Saad, sempre aqui do lado, né? Teu grande amigo, né, o Salomão Esper? Extraordinário amigo. Amigo, tinha o poder de veto, podia impedir qualquer comentário. Não me lembro do João Saad ter dado uma instrução para não tratar de determinado assunto. Ele procurava ganhar a sua consciência, a sua inteligência, o seu poder de raciocínio. Ele simulava um fato, levava você a meditar e deixava que a coisa acontecesse. Quando nós estávamos aí desfiando um rosário de desgraceiras no noticiário, infelizmente a gente não podia esconder. Mas ele achava que a dose era exagerada. E ele chegava e dizia, me diga uma coisa, companheiro, não nasce uma flor? Evidentemente que tinha nascido a flor naquele dia. E ontem eu falei pro Johnny Saad lá no Pacaembu exatamente isso, né? Porque ele deve estar muito, com certeza, ele está muito orgulhoso dos filhos que conduzem o grupo que ele fundou, porque é o melhor momento do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É o melhor momento em todo o segmento. O que temos de rádio fazendo sucesso aí, na condução também do Mário Bacei, e a televisão no melhor momento da vida dela. Tá fantástico em todos os segmentos. Porque a Bandeirantes sempre brilhou em segmentos X, Y. Agora tá o abecedário inteiro. Então realmente tá uma coisa maravilhosa. Para terminar sua participação, querido Salomão, a Bandeirantes em 58, como é que foi? Porque eu lembro mais do Edson Leite, insisto, quero até o logotom de novo aí, por favor, ô Fabiano Vilas Boas. Mais do que o Pedro Luiz, entendeu? Aliás, o Pedro Luiz era brilhante, mas o gol dele não era tão bom. Mas verdade, não vai me sair nunca daqui da memória, do meu ouvido, placar na Suécia. Como é que foi o que vocês fizeram na Praça da Sé, em São Paulo? Que havia um videotape, entre aspas, lá. Como é que funcionava Exatamente. aquilo? Você deve ter acompanhado quantas vezes pegou essa história de falar, olhe para o seu rádio, à esquerda do rádio está o gol de fulano. Fala-se ainda isso. Fala-se ainda, né? Então, ora, se você utilizava essa imagem para que o ouvinte não ficasse deslocado, você imagina o que era colocar um tabuleiro cheio de luzes e as luzes iam acendendo de acordo com a caminhada da bola, o destino. E ele narrava pausado, bola com Orlando, Orlando para Pelé, exatamente, Pelé para Zagallo, Zagallo para Didi. Ninguém se ressentia dessa lentidão. Ouço dizer que alguns companheiros famosos de nomeada no rádio deixaram de ser tão importantes com o advento da televisão. Eles que não acompanhavam a jogada. Era muito importante o locutor que andava em cima da bola. Você se lembra disso, como né? O Pedro Luiz e o Flávio. Exatamente. E então isso acontecia muito. A televisão pode ter desmistificado.
Mas o caso do Fiore, por exemplo, que é um dos casos citados, ele reconstituía com tanta habilidade a jogada que antecedeu o gol, e você não queria nem saber se ele gritou 10 segundos depois. Tentando era aquilo. O Aurélio Campos, que povoou a minha mocidade porque pegava mais a difusora pela Ondas Curtas, lá em Santa Rita do Passa Quatro, eu achava um extraordinário locutor. Em termos de narrador veraz, que traduz o que está acontecendo em campo, talvez ele perdesse para muitos outros. Mas primeiro, era uma voz máscula. Ele falava, você sentia que estava mesmo numa jogada pesada do futebol, pelo jeito dele se expressar, pela publicidade, da forma com que ele dava. Extraordinária cerveja, extraordinária bebida Brahma Extra. Além de ser Brahma, ainda extra. Você precisa mais do que isso num texto, Milton. Eu lembro do Fiore falando assim aqui: Bandeirantes Scratch do rádio, em nome de Lifebuoy, sabonete desodorante. E para Firestone, máxima quilometragem pro Cruzeiro. Então, tem gente que se consagra pela publicidade, como o Heron Domingues também, né? Terminava a audição do Repórter S, prometia voltar a qualquer momento em edição extraordinária, e aí terminava. E caminhoneiro amigo, não deixe de atarrachar os bujões dos pneus Atlas. Terminava. Era uma coisa extraordinária. Eu lembro do comercial assim: tempo é dinheiro, ganhe dinheiro não perdendo tempo. Lustres e Amamura. É isso mesmo. Eu quero ouvir, mas você não falou do painel da Praça da Sé. É verdade que a Bandeirantes levou para a Praça da Sé mais do que gente nas diretas já? 100 mil pessoas para acompanhar o painel lá? Uma coisa extraordinária. Foi uma coisa extraordinária. Eu acho que só não suplantou a marcha com Deus pela família, liberdade, aquela famosa marcha que muitos da esquerda tentaram esquecer, dizendo que as diretas já foi o maior movimento, quando não foi. Foi expressivo. Assim também eu costumo dizer que essa história de democracia corintiana era um bando de danados que não queriam saber de concentração e inventaram a democracia corintiana como se fosse uma entronização da situação que queriam para o país, que vigia sob o regime ditatorial. Mas, na verdade, para mim, não me convenceu, nem o Sócrates, nem o Vladimir, que eu admirei tanto. O senhor é corintiano, né? Extraordinários jogadores, mas para mim é uma turma que tinha horror à concentração. Mas como é que foi o painel da Bandeirantes? Longe da cervejinha, longe do shopping. Então esse painel tinha essas luzes que iam se acendendo. É bom lembrar para os amigos jovens que não tinha televisão. Primeira transmissão de Copa do Mundo ao vivo foi em 70, em branco e preto. E aí você consagrou a expressão: veja o jogo ouvindo a Bandeirantes, né? Porque aí a Bandeirantes instalou um painel na Praça da Sé. Painel com essas luzes, e as luzes acendiam e apagavam. Quando a bola saía de um jogador e ia para o outro, já pulava 4 lâmpadas e acendia outra de acordo com o passe. O Gerson, por exemplo, era um passe de 40 metros, então acendia a lâmpada de um extremo ao outro. E o povo foi assistir, entre aspas, ao vivo, à televisão Bandeirantes. Imagina uma luz acendendo dentro do gol. É uma coisa espetacular, não é, Milton? E como é que era, amor? Como é que era a tecnologia para isso? Olha, eu não acompanhei lá em loco a tecnologia, mas eu lembro do entusiasmo do Latuf, que foi técnico aqui, de todos eles, Julinho, todos os que nos antecederam na técnica, que fizeram essa concepção. É um ovo de Colombo, porque você olhando era uma coisa, sabe, qualquer luminoso hoje aí da cidade faz o que nós fazíamos, só que foi utilizado. E o povo ia para a Praça da Sé para assistir, entre aspas, ao vivo. Ia para ver. Agora, aí o Rio copiou, né? Se não me engano, a Rádio Continental. Bom, muitas das coisas da Bandeirantes foram copiadas. Se bem que não há nenhum pecado nisso. Há coisas que se consagram de tal maneira que passam a integrar, não o ideário, passam a integrar o formulário mesmo, né, da disputa. Agora, Salomão, querido, para terminar, eu queria... Volta a vinheta, a primeira vinheta do Jornal Gente, porque hoje a gente fala em iPhone, iPod, a gente fala de... tudo isso aí, essas loucuras do Steve Jobs, quer dizer, a comunicação hoje não tem limite, né? Eu lembro que eu era repórter, quer dizer, você encontra, exagerando, um Pelé atropelado, Pelé morreu ali na esquina, você não tinha como entrar no ar, você tinha que chegar na padaria ou entrar na casa de alguém e tal, e pedir o telefone. Imagina como facilitou o celular, a vida da reportagem, de tudo quanto é veículo. Quantas vezes em Muzambinho você não ouviu partida de futebol com um acumulador de caminhão? Exatamente. Que não tinha luz. Não, e tinha aquele negócio de dar bombril
fio também na ponta da coisa. E a gente segurava o fio terra ali, né? Porque as ondas iam voltando. E engraçado que, principalmente com o Edson Leite, placar na Suécia, Brasil 1. Aí quando tinha um pênalti, jogos da Libertadores da América de madrugada, Santos Universitário de Lima, que eu via pela Bandeirantes e tal, o Fiore Giliotti narrando um jogo, correu o Pelé, sumia, pô. Na hora do pênalti, você não sabia se foi gol ou não. Nós do interior, naquela luta de imitar locutor, nós fazíamos, acho que era chamado fading, esse negócio do som vir, voltar e aparecer. Então, ora, com a equipe brasileira do Vasco da Gama. A equipe brasileira. No jogo do Vasco fez uma excursão. Você é brilhante, é isso era mesmo. Inteiro assim, desse jeito. Agora aqui, ó, agora ouça essa vinheta, porque os teletipos internacionais, lembra? O PI, tá? Eu lembro que o Telex, eu trabalhava com o Telex, aquela notícia chegava, o João do Pulo em 75, 17, 89, na Cidade do México, porque tinha das 7 às 8, hora do Brasil, depois tinha um intervalinho e entrava o Mobral. Então, naquele intervalinho, deu para dar a notícia de 17,89, que é o recorde mundial do salto triplo. Imagina, não tinha ninguém da imprensa lá, quer dizer, veio pelos teletipos internacionais. Com esse recurso de teletipo, eu vi. Ninguém me contou. O Geraldo José de Almeida fazendo a transmissão de um jogo. Mentiroso. Como se fosse ao vivo. No dia 1º de abril, né? Mas não fosse o jogo do São Paulo. Do São Paulo. O São Paulo tomou de 9-1 no jogo. Só que aí, de verdade, o São Paulo deu 2-0. Teletipos. Olha para você ver como é que era o jornalismo em tempos idos. Gente falando. Gente ouvindo. Gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente nascendo, prioridade Bandeirantes, gente, viaturas, telex, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe Bandeirantes de Jornalismo, o Screte do rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. A verdade, o apanágio das lutas de Vicente Leporassi. Não foi fácil tomarmos esta decisão, a da supressão do programa O Trabuco, que vivia muito do talento, que vivia quase totalmente do estro, do conhecimento, da irreverência de Vicente Leporassi. Ninguém como ele saberia ser ator, saberia ser comentarista. Ninguém como ele teria a impostação de voz adequada para cada situação. Foi difícil tomar a decisão. Sabíamos que muitos protestariam. Sabíamos que muitos entenderiam a nossa decisão e até a apoiariam. Estamos aqui com 2 cartas tipo. No velório, quantos e quantos abraçaram os diretores desta emissora e se solidarizaram com eles pela decisão tomada. A de seguir apenas o exemplo de Leporassi na sua luta, na sua honestidade, mas de jamais voltar a apresentar o seu programa nos moldes em que ele apresentava, porque Trabuco era Leporassi. E sem ele, uma boa parte do programa deixaria de existir. Tá aí, meu caro Solomão, você falando aquilo que você havia mencionado, agora a gente recuperou a própria gravação. Agora, como é que é? Estro? Estro? Mas olha... eu não tenho o mesmo estro do Leporassi? Eu quero terminar aqui, Milton, sem dizer que você faz um excelente rádio. Estou te ouvindo sempre, Milton. Um excelente Ele rádio. Gosta de... Põe o Hélio aí de novo. Bom dia, Hélio Ribeiro. Bom dia, Milton Neves. Tô ouvindo você faz um bom rádio, Milton Neves. E olha, se o Hélio Ribeiro tivesse vindo, ele seria mais pródigo nos elogios. Ontem, nós estávamos como integrantes de uma ópera, sentados dando autógrafos, quando o retardatário Milton Neves chegou no cenário do Museu do Futebol no Pacaembu. Olha, foi uma consagração. Era uma ovação como se tivesse chegado o pai dos pobres, viu? Uma coisa terrível.
Então eu acredito que Fiquei feliz ali. E o meu filho mais novo quase chorou. Tenha ficado contente com a demonstração de apoio de ontem. Apoio de quem muitas vezes contundente que é, ofende o clube da nossa preferência. Ele tangencia a injustiça. Mas Milton adotou a técnica que só funciona com ele. Se eu tenho que contrariar alguém, não vou pegar o último colocado. Eu pego os mais famosos, os melhores, aqueles que têm maior torcida, que é muito mais gente ficando indignada, muito mais gente me ouvindo, me contestando. Tem que provocar o Corinthians, adianta provocar a Portuguesa. Ô Salomão, mas como diz Mauro Betti, como eu sou um cara modesto, aquele sucesso todo foi porque ali tinha muito santista na fila comprando ingresso por jogo Guarani, viu? Foi. Não é verdade que olha, o que eu assinei de livros do Corinthians não foi brincadeira. Teve muito mais do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras que do Santos. E demorou para achar pouca gente para assinar lá do Santos. Mas agradeço, Milton. Obrigado, Salomão. Você sacrificar o seu domingo, mas os 75 anos da Bandeirantes são um sinônimo da sua carreira. Muito obrigado, viu? Um abraço.